Olá, povo abençoado do canal. Estamos aqui no canal Fora do Portão e trago para vocês mais uma palavra da parte de Deus. Também gostaria que você se inscrevesse neste canal. Eu sou o pastor Marcos Xavier, Marcos do Pandeiro, e Deus tem nos colocado aqui com este canal, mas é preciso que você também participe deste canal e se inscreva aí. Também acione aí o sininho para que as notificações de novos conteúdos colocados no canal. Nós colocamos aí mensagens, palavras, testemunhos, tá? Louvores. Venha chegar ao teu conhecimento aí de forma bem rápida e precisa, tá bom? Através do sininho você consegue isso. E não esqueça também de deixar o teu like, tá bom? Dedo no like aí, tá bom? E você vai estar fazendo que o YouTube reconheça este conteúdo, este canal, e venha a ser mais viralizado, mais multiplicado aí, tá bom? E venha a ser abençoado aí através da sua vida. Deus te abençoe você então. Estamos aí numa série de mensagens aí sobre martelos de Deus, e fizemos a parte 1, a parte 2, e agora estamos indo para a parte 3, tá bom? E esses martelos de Deus. E estamos dentro do livro de Ruth, tá? Estamos dentro do livro de Ruth. E sabemos que Deus, né? Ele vai estar abençoando, ele vai estar dando vitória aí, em nome do Senhor e Salvador Jesus. A Ruth se passa por volta dos anos 1000 a 1100 a 900 a.C. Ruth era uma moabita, né? Originária ali da relação que teve entre Ló e suas filhas. Aí surgiu a nação, a cidade, a região de Moabe, e a palavra Ruth significa amiga, ou então companheira. 4 pessoas são protagonistas desse livro aí. Ruth, lógico, é a principal, mas porém nós temos Noemi, que quer dizer o nome dela suave, né? Ou então amena, amenidade, suavidade. Nós temos também Boaz, que quer dizer rapidez. E temos também Orfa, que quer dizer pescoço, ou nuca, ou pelas costas, tá certo? E temos também Quilion e Malom, que são os 2 filhos de Noemi. Sabemos, recapitulando aí, para você que está pegando apenas a terceira parte dos martelos de Deus aí, intitulado no livro de Ruth, falamos também sobre isto. Por que esta família surge no cenário bíblico? Acontece ali uma fome naquela região. A Bíblia diz que ali no capítulo 1 houve uma fome naquela região. O livro de Ruth tem 4 capítulos, mas se deixar a gente não consegue terminar esse livro, porque é tão complexo e tão profundo e tão inspirador o que se passa no livro, que a gente não consegue parar, tá bom? É interessante demais. Confesso que após terminar essa série, posteriormente vamos reiniciar de novo, porque muitas coisas sairão daqui através do Espírito de Deus, amém? Oração, o Espírito Santo de Deus vai estar agindo. E nós vemos aqui que esta família, ela sai. Elimeleque, ele sai. Elimeleque quer dizer no hebraico, Deus é o meu rei, o Senhor é o meu rei. Elimeleque é o esposo de Noemi. Por causa da fome, ele faz uma mudança, ele migra para Moabe, uma nação, um povo já inimigo do povo de Israel, mas lá havia prosperidade, havia fertilidade, agricultura, e eles tinham que mudar para lá porque eles estavam numa crise, como essa crise de hoje, que nós estamos vivenciando aí nessa pandemia da Covid-19, do coronavírus no mundo. E eles saem para lá, e quando chega ali, a princípio parece que estava indo tudo bem, mas passado 10 anos ali, acontece o falecimento dele. Ele deixa Noemi viúva. E para piorar a situação, fica viúva também as 2 noras dela. Morre Malom e morre Quilion. Morre o filho mais velho e morre o filho mais novo. E ficam 3 viúvas, sendo que uma mais idosa, uma idosa e 2 jovens, por volta dos seus 25 a 30 anos. E já Noemi já estava já com seus 70, por aí, acima de 65 anos. E nós vemos que o que acontece? O texto nos mostra que Noemi, quando ela passa por isso, quando ela passa por essas condições
e por essa dificuldade, Noemi, ela chega num ponto que ela não tem mais o que se fazer. Chega num ponto que ela não tem mais o que se fazer. E ela resolve voltar para a sua terra. E ela fala para as suas noras: olha, vocês têm todo o direito de retornar para as suas respectivos lugares, e eu vou estar voltando para a minha família. Eu sei, vocês têm o direito, como jovens que vocês são, de estar retornando, né? Ou a tradição, o Talmud, a tradição judaica, dava-se esse direito na época ali na Bíblia, e também, até mesmo diante dos moabitas ali, elas tinham direito, porque já estavam viúvas as duas. E as duas de primeira mão, de prontidão, já não aceitaram. Abraçaram, choraram, despediram, mas não resistiram. E ela tornou a falar de novo com elas, a ponto que a órfã se despediu dela. E infelizmente a órfã não seguiu, segundo o relato da própria Noemi, no caminho do Deus vivo, mas seguiu os seus próprios deuses, voltando para a sua região, né, que era costume na família dela. E no Ruth, não. Ruth se apegou a Noemi, dizendo até lá em Ruth 1, 16, 17, né? O teu povo é meu povo, Noemi. O teu Deus é meu Deus. Onde você for, eu vou. Antes da morte do que me apartar de ti. Eu te amo, eu tô contigo. E ela teve que levar Ruth com ela. E havia nela uma expectativa não boa da recepção dela naquele lugar. Havia uma expectativa não boa, porque ela pensou assim: poxa, como que eles vão receber uma pessoa que largou os costumes, que largou a vivência cultural, religiosa? Como que eles vão nos receber após 10 anos? Todo mundo pensa isso. Mas ela voltou. Ao chegar ali, para a expectativa dela, pessoas já reconheceram ela. E ao reconhecer ela, chamaram ela por nome. E ela chega a dizer: olha, não me diz, né? Não me chamem mais de Noemi, porque amarga eu estou, porque Deus amargou a minha alma, aí, né, perdi meus 2 filhos. E ela chega a dizer assim: eu saí cheia e voltei vazia. E tá tão difícil para mim. Ela havia uma amargura, havia uma tristeza ali no coração daquela mulher. Ao mesmo tempo que havia um reconhecimento, havia também ali uma tristeza. Quando ela chega ali, ela se estabelece em algum lugar, mas elas precisavam de sustento. E parte de Ruth a iniciativa. Se você for começar ali do capítulo 2, do capítulo 3, parte de Ruth a iniciativa. E Ruth, ela começa ali a trabalhar. Note bem a disposição, a dinâmica de Ruth. E Ruth, ela vai trabalhar. E o texto até chega a dizer, né, lá em Ruth 2, por acaso, né, ela foi colher espigas justamente no campo, né, que pertencia, né, a Boaz, que era parente de Abimeleque. Mas isso não é por acaso, isso é permissão de Deus, tá? Isso é os desígnios, isso é os projetos de Deus na terra. Isso não foi por acaso. E ali, o que acontece? A Boaz começa a achar graça ao olhar para ela. O coração dele se dilata, ele começa a ter uma afeição por ela. Deus coloca nela um sinal que ele sente uma afeição por ela. E ele pede, ao chegar na colheita, ao chegar no campo, ele é saudado pelos seus trabalhadores, e ele sauda eles também, e um fala Deus abençoe para o outro ali, que Deus te abençoe, Deus te dê vitória, e ele faz recomendações para ele, recomendações que ele estava cumprindo, mas porque ele era uma pessoa boa, mas também porque tem base bíblica isso. Se você olhar, por exemplo, em Levíticos 19, versículo 9, né, fala bem claro sobre isso, e ele pediu que eles deixassem as espigas da cevada, né? Quando fala espigas aí, a da cevada caíssem, né? Né? Da cevada não colhessem tudo, mas deixassem um pouco para trás, para que Ruth colhesse. E a Bíblia diz em Levíticos 19, versículo 9, que
Para você lembrar do necessitado quando estiver na lavoura, quando estiver no campo. Não colha tudo, mas ajude, deixe para o próximo. Entendeu? Então, e Ruth, conhecedora disso, ela estava tão já... Era Deus levando ela para aquele lugar. Olha, ela era moabita. Ela não conhecia bem o Judá. Ela não conhecia os costumes judaicos. Mas agora, ela estava retornando agora. Ela estava indo agora. Ela era imigrante. Ela chega a falar para Boaz: eu sou uma estrangeira. Ela era estrangeira naquele local. E agora Deus leva ela. Muitas das vezes você está passando por momentos assim, está passando por dificuldades assim, mas saiba de uma coisa, que Deus é aquele que te abençoa e Deus é aquele que te dá vitória. Lá em Josué 1,3 diz assim: aonde pisares a planta do teu pé, eu te darei, eu te abençoarei. Não importa onde você esteja, Deus vai te abençoar. No norte, no sul, no leste, no oeste, na Europa, na América, na África, no Brasil, em Minas, aqui no Paraná. Não importa. Em São Paulo, no Rio, na Bahia, não importa, Deus vai te abençoar, tá? Mas tem que ser uma direção de Deus. Note que isso não foi o caso dessa família. Há 10 anos atrás, Elimeleque foi por causa da necessidade financeira, por causa da fome, da dificuldade. Ele foi, mas não foi uma diretriz, uma direção de Deus. Não foi como aconteceu com Gênesis 12. Deus mandou Abraão: sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua terra e vai para a terra que eu te enviarei. Abraão estava lá nas regiões árabes lá, entendeu? Que vem de Tero, o pai dele, a origem deles lá. E ele sai de lá e vai para uma nova terra, que ali Deus mandou Abraão fazer. Mas Elimeleque não. Tanto é que teve as consequências. Aprenda, você tem o livre-arbítrio, você tem direito, você tem toda a responsabilidade de tomar a tua decisão. Mas aprenda uma coisa: você não tem responsabilidade, você não tem como dominar, você não tem como qualificar, você não tem como escolher as consequências. Você pode escolher sim a direção, a decisão, mas as consequências você não pode escolher. Como diz lá em Gálatas 6, né? Gálatas 6, 7, o que o homem semear, isto ele colherá. Entendeu, reis? Tá? Deus não se deixa escarnecer. Então nós vemos o que acontece. Aconteceu morte, 2 filhos mortos, marido morto. Então nada que ela conquistasse lá, embora não conquistou muita coisa, valia a pena aquela mudança deles. Tá certo? Nós vemos o que acontece. Quando ela chega ali, Ruth começa a receber ali uma ajuda ali de Boaz, preparado por Deus. E Boaz, ele tinha todas as qualificações. Ele tinha todas as qualificações boas. Ele era um homem, embora ele era um homem rico, um homem que tinha empregados, era uma pessoa que tinha um empreendedor ali do campo ali, era um chefe, era um patrão, mas era um patrão abençoado, era um patrão por Deus. Era um servo por Deus. Estão entendendo? Ele era diferente. Então é isso que nós temos que entender. Esta é a diferença que nós temos que entender. Não é porque às vezes a pessoa está numa eminência, não é porque às vezes a pessoa tem um trabalho, não é porque às vezes a pessoa tem empregados, que ele tem que pisar nas pessoas. Leia lá as cartas do apóstolo Paulo, o próprio Antigo Testamento, lê para você ver o que está falando sobre como que o Senhor, como que os líderes devem tratar os seus servos, como que os patrões devem tratar os seus subalternos, os seus empregados, os seus funcionários. Entenda bem isso. Então nós vemos o quê? O que acontece? Diz que ele tratou muito bem os seus funcionários. Ele tinha uma preocupação com todos eles, com Ruth, mas com todos eles. E eles amavam eles. Você note o estilo da salvação deles, a conversa deles ali. Você vê no capítulo 3 como eles lidavam com ele. E ele sentiu uma alegria muito grande quando ele viu Ruth. E nós vemos que o que acontece? As pessoas começam a perceber que tem algo diferente ali entre eles. E a Bíblia diz assim, que Noemi é a primeira que sabia disso. Noemi era a primeira que sabia disso. Noemi tinha a certeza disso. Ela é a primeira que sabia disso. E ela chega e ela fala para a Ruth: Ruth, é o seguinte, eu vou te pedir para você fazer uma coisa. Você tem colhido aonde? Tô colhendo
na onde é a parte de Boaz. Até ele mesmo pediu para mim não colher em outro lugar, para mim não ir para outro lugar, para mim ficar na lavoura dele, para mim ficar aonde está a colheita dele. Ele até pediu para mim, olha, Jesus, ele tem colheita. Jesus, ele tem a parte dele para você. Não precisa você procurar em outros lugares. Colha aonde Deus mandou. Colha aonde Jesus mandou. E nós vemos o que aconteceu. A Bíblia diz assim, que quando houve a primeira oportunidade, eles começaram a perceber as condições. Eles começaram a perceber como era Boaz. Que Boaz era uma pessoa diferenciada. Boaz era uma pessoa que tinha uma diferença na vida dele. Ele era uma pessoa íntegra. E Ruth, a conselho da sua sogra Noemi, ela vai e durante a noite ela deita aos pés, descobre e deita aos pés de Boaz. Boaz dormiu a noite inteira. Quando foi ao acordar, ele nota aquela mulher aos pés dele. Ele, como homem direito, tudo, diz para ele: mas que você, quem é você? E ela fala: eu sou Ruth. Estende sobre mim a tua aba, o teu manto. Havia esse costume, né? Você vê lá em Ezequiel, se não me engano, 16, 9. E te vi caída, estendi o meu manto, a minha aba sobre ti e te cobri. Quando nos casamentos judeus, hebraicos, as pessoas ao se casarem ali, o esposo, ele colocava a aba do seu manto, da sua túnica, que é o talit, né? Ele colocava a aba do seu véu, do seu manto, sobre a esposa, como símbolo de cobertura, como símbolo de proteção. E no mundo ocidental não há isso, mas há um abraço. A esposa, quando casa, ela fala assim: olha, agora eu estou protegida. A mulher, ela vê no homem a proteção. Ela vê a primeira coisa que ela vê no homem é a proteção. É alguém que é a base dela. Aprenda isso. E nós vemos o que acontece. Ele fala assim: olha, eu não posso agora, porque eu não sou o teu remidor. Se você quer entender sobre remir, é só você ir lá, por exemplo, em Deuteronômio 25 e Levíticos 25. Lá fala da lei do levir. Levir, que vem do latim irmão do meu irmão, ou seja, cunhado. A lei do cunhado, tá? A lei do levirato. Levítico 25, 8, 9, 25 inteiro, lê lá para você ver. E Deuteronômio 25 fala dessa lei. Então o que aconteceu? Eu não posso te remir, como diz em Deuteronômio 25 também. Não tem como eu fazer isso. O que é remir? É pagar o preço. Por algo que alguém perdeu. É resgatar. É a mesma coisa de você, por exemplo, ter o teu veículo, ou a sua casa, ou ter direito autoral sobre uma música, ou sobre alguma coisa. Ou se você, por exemplo, perdeu um bem, você teve que hipotecar aquilo. Para você pegar aquilo de volta, você vai ter que pagar aquela hipoteca. Você vai ter que pagar para resgatar, você vai ter que pagar aquilo. Uma coisa que já era sua, mas é a lei. Então, remira isso. Jesus fez isto por nós, tá? Jesus, ele nos remiu. Jesus, ele agiu desta forma por nós. Ele agiu desta forma. Se você ler lá em 1 Coríntios 1, versículo 30, se você ler, por exemplo, em Filipenses 2, do 5 ao 11, você vai notar isso, tá? Romanos também, 9, 17, Romanos 3, 25, lá, e tanto é que Tito chega a falar, Tito 2,14, porque ele remiu, né? Ele separou, ele resgatou para si um povo seu, especial e de boas obras, tá? Isto é remir. Então nós vemos dentro da palavra de Deus tudo isso acontecendo. E a Bíblia diz assim, que ele foi ter no capítulo 4, né? Ele foi ter com o remidor, que era o primeiro.
Porque Boaz, ele era parente, mas um parente um pouco mais distante. O grau, tá? O grau de parentesco dele era mais distante. Não era um parente Goel, mas era um parente Moda. Moda no hebraico quer dizer parente mais distante. Para ser um Goel, ele tinha que ser, por exemplo, um primo de perto, ele tinha que ser um irmão, um tio, um Goel, entendeu? É o que, por exemplo, Mardoqueu era para Esther, lá no livro de Esther. Ele era um Goel, ele não era um Moda, também ele não era um parente mais distante. Mas ele foi atrás desse Goel, ou seja, ele foi atrás do parente mais distante. E ao chegar ali, eles começaram a conversar. Ele levou 10 dos anciões, levou pessoas, testemunhas ali, e começaram a negociar a remissão de Ruth. E ele começou a contar, ó, você sabe muito, eu sei que você é o remidor, por direito, de fato, nem conta fato no argumento, e começou ali a conversar com ele, começou ali a tratar com ele. Mas eu queria perguntar para você se você aceita que eu venha ser o remidor, porque é o seguinte, se você for o remidor dela, você vai estar casando com ela, só que aí vai acontecendo os direitos da sua terra, os direitos, também Noemi também vai estar junto, porque a sogra dela tá aí, a Noemi tá aí, olha só a estratégia, olha só a sabedoria, olha só a inteligência, olha só o poder de negociação de Boaz. Tem coisas na nossa vida que nós temos que ter essa flexibilidade, temos que ser maleável. Tem negócios que vai vingar, que vai prosperar na tua mão, mas eu preciso que você entenda, saiba negociar, saiba conversar. Entendeu? A arte. E ele começa ali a conversar com ele. E de repente o homem fala, então é o seguinte, assim não vai ter condição de eu ser o remidor dela. Se você quiser, eu te dou esse direito. E havia um costume que as pessoas tiravam do par de sapato, tirava um pé daquele de sapato, tirava um calçado e tirava um calçado e dava para aquele que ele dava o direito de ser o remidor. E aquele homem fez isso. E os homens que estavam ali, aqueles 10 anciões, falaram assim, nós somos testemunhas que hoje o remidor original entregou para você, Boaz, que era um remidor mais distante, um Moda, que o Goel entregou para o Moda o direito de remir ela. E nós vemos que isso foi acontecendo. E imagine a alegria. Aí ele chega e conta aquilo para Ruth. Ruth compartilha aquilo com Noemi. É só alegria, é só bênção. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz assim que eles se casam. E nesse casamento surge Obed. Eu vou até ler para vocês aqui, ó, em Ruth, capítulo 4, versículo de número 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição. E teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que deixou hoje de ter, que deixou hoje te dar remidor, e seja o nome dele afamado em Israel. Ele será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que tu ama, o teve, e ela é melhor para você do que 7 filhos. Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço e foi a sua ama. Imagina agora a alegria agora de Noemi. Imagine agora a alegria agora de Noemi. Imagine agora. O agir de Deus é tremendo. É maravilhoso. O agir de Deus é magnífico. É tremendo. Imagine agora a alegria de Noemi. Como Deus trata, como Deus trabalha, como Deus confirma suas bênçãos. Aquela que estava amargurada, que estava triste, recebia agora o neto, né? Como fosse o próprio neto dela.
ela não via ali que era apenas o filho da nora, mas ela recebia aquele menino mais do que até como, e não era um neto de forma biológica, mas ela recebia como um filho, porque antes dela abraçar, dela pegar no seu regaço, nos seus braços, aquela Obed, as pessoas mesmo já tinham dizido ali, olha, esta mulher, pra você, Ruth, essa tua nora, ela vale mais pra você do que 7 filhos. Ela tinha ela como filho. Então ali estava um filho, ali estava um neto. Em Obed ali, ela enxergou Quilion, ela enxergou Malom, ela enxergou Elimeleque. Ali, em Obed ali, ela enxergou toda a restauração. Houve uma resiliência ali da parte dela. Houve uma ressignificação ali da parte dela. Ela estava ali recriada ali. Ela estava ali restaurada ali. Tudo novo agora. A alegria ali foi tremenda, foi grande. E a Bíblia diz assim, olha o que diz aqui, ó. E nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Se você olhar aqui na continuação da genealogia, lá em Mateus 1, versículo 5, olha o que diz aí, ó. Arão gerou Abinadab. Abinadab gerou a Nação. Nação gerou a Salmão. Salmão gerou a Raabe. E Boaz gerou a Ruth. E Ruth a Obed. E de Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Continuando, para você entender. Aleluia. Para você entender. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José. E de Maria nasceu o Senhor Jesus Cristo. Mateus 1, 5 ao 15. Ela faz parte agora da genealogia de Jesus. Ou seja, Ruth, a moabita, a estrangeira, a pecadora, agora salva, restaurada. A gente alegrar a própria sogra dela com aquele filho que a sua Noemi via como seu próprio neto, mesmo que não era biologicamente falando, mas via como seu próprio neto, via como seu próprio filho. Aleluia. Ela ainda tinha algo posteriormente, ela para frente, ela era o quê? Bisavó de Davi, e também da tribo de Judá, que deste surgiu o nosso Senhor e Salvador Jesus. E a restauração aí é tão grande, porque você nota lá em Mateus 1,5, que não é só na vida de Boaz, de Ruth, que precisava de uma restauração, precisava de uma honra. Boaz também, porque a Bíblia diz assim, que Boaz é descendente de Raabe. Se você olhar lá em Josué, Raabe era meretriz, era uma prostituta, aquela que escondeu, que acolheu os espias de Deus, né, os homens de Deus, os dois que foram ver em Jericó, antes da queda do muro de Jericó. Raabe fez uma benevolência, da qual todos lá morreram, menos a casa dela caiu. Caiu a muralha inteira. A casa dela ficava sobre a muralha, hein? E a muralha caiu, mas o pedaço que estava a casa de Raabe com o fio de escarlata não caiu. Não feriu ela, e nem os pais, e nem a família dela. Quem estava dentro da casa com ela teve livramento só porque ela creu nos homens de Deus. Entendeu? Então entenda bem isso aí. Então, através disso aí, Deus estava honrando até mesmo a geração de Boaz. Porque muitos falam aí, nós falamos às vezes sobre as qualidades de Boaz, né? Homem íntegro, é verdade, né? Homem de Deus, abençoado, homem honesto, rico, não tinha uma mancha sequer. Mas se você olhar na Bíblia Sagrada, tinha sim. Tinha um probleminha, tinha um asterisco aí. Tinha um asterisco. Esse asterisco chamava-se Raabe, a genealogia dele. Aí, através disso aí, desse casamento de Boaz com Ruth, surge o quê? Desse casamento, surge o quê? Surge o nosso Senhor, lá na frente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é da descendência, que é descendente de Raabe e Boaz, de Ruth e de muitos e outros mais, amém? Então note bem o que Deus faz. Deus trabalha. Olha para você entender. Ruth veio de uma relação no passado, lá atrás, aonde as filhas embebedaram o próprio pai, relacionaram com o próprio pai. Ló. De Ló nasceu com a própria filha Moabe.
nasceu Salmão, Amon, né? Amon e Moabe, com as próprias filhas. Olha como Deus é maravilhoso, é grande em mudar a história, em mudar as condições. Então creia nisso, tá? Creia nisso, tá? Creia. Deus é fiel. Lá em Ruth 4:18, eu gosto muito desse versículo, diz assim, ó: aquieta-te, acalma, porque o homem não descansará até que hoje resolva, ainda hoje, o teu negócio. Este homem não é o homem humano, este é o homem, o Filho do Homem, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Aquieta-te, acalma, Lucas 4:18, porque Jesus, aleluia, não descansará enquanto não resolva o teu negócio. Fica em paz, Deus vai te dar vitória. Amém? Esse é o martelo de hoje. Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Vamos se alegrar aí, ó. Aquieta minha alma. Oh, glória! Deus é fiel. Sou martelo de Deus para a tua vida. Receba a tua bênção em nome do Senhor e Salvador Jesus. Bem, o pandeiro está aqui, tá? Final feliz, tá? Um final de vitória. Uma família. O livro de Ruth, o livro de Ruth, ele começa triste, né? Começa com fome. Começa com uma família tendo que deixar tudo. Começa com uma família tendo que abandonar a sua geração. Começa com uma família tendo que abandonar a sua cidade, a sua terra. Eu estou fora da minha cidade. Eu estou aqui no sul do país, na região de Curitiba. E eu sou mineiro do sul de Minas, de Poços de Caldas. Entendeu? A diferença é muito grande. O Brasil é um continente. Cabe 90 vezes, pra você ter uma ideia, Portugal dentro do Brasil. A Espanha, entendeu? A Minas Gerais é uma Espanha. Paraná aqui tem país de lá que é um Paraná. São países minúsculos na Europa. França, Inglaterra, Alemanha, Suécia. Tá entendendo? Então o nosso Brasil, então, a diferença aqui do sotaque, da cultura é grande. Lá, aí vocês falam moleque, é o garoto, aqui é piá, é guri. Aí você fala salsicha, aqui é vila. 3 graus, tava ontem aí, 2. Aqui quer dizer, a diferença é grande. É o clima, é tudo. Mas Deus está conosco, Josué 1:3. Aonde pisar a planta do teu pé, eu estarei contigo. Deus estava com Ruth, mesmo fora da sua terra, mesmo estrangeira. Ela foi bem recebida porque Deus estava na frente dela. Não foi por causa de Boaz. O Deus que estava com Boaz, o Deus de Ruth, agiu ali. Deus vai usar as pessoas para te abençoar. Deus vai te dar vitória. Vamos cantar o hino da vitória? Ó. Amém?